My Dragon System. Capítulo 154. Lembre-se desse nome. No total, havia 5 homens sentados na mesa mais próxima do balcão. Cada um deles usava uma etiqueta roxa mostrando orgulhosamente que todos eram aventureiros do Rank D. Esse grêmio era bem conhecido na cidade como os Cães de Caça, e regularmente assediavam as pessoas, mas nunca iam longe demais. Esta foi uma das razões pelas quais ninguém foi contra seu comportamento selvagem, mas pela primeira vez nesta pequena cidade, um único homem estava indo contra eles. Os Cães de Caça ficaram chocados, já que Ray estava um segundo parado ao lado de Candy, e no segundo seguinte, sua mão estava em um dos membros conhecidos como Mão de Ferro. Mão de Ferro era o líder de uma pequena divisão dos Cães de Caça, e havia sido colocada nesta cidade em particular. "O que você acha que está fazendo?" Mão de Ferro disse. "Quem te deu permissão para me triscar?" "Apenas deixe o menino ir", disse Ray com uma voz mais severa desta vez, ainda segurando o ombro do Mão de Ferro. Mão de Ferro tentou mover o ombro para afastar o homem, mas ele não conseguiu mover 1 centímetro. "Eu tenho que te lembrar que ele me atacou primeiro?" "Ele é apenas uma criança. Ele já aprendeu a lição. Então deixe ele ir." Os outros membros do Cães de Caça estavam confusos sobre por que o Mão de Ferro ainda não havia acertado um murro nesse cara, como ele normalmente faria. Mal sabiam eles que o Mão de Ferro era incapaz de mover seu ombro. De repente, um dos membros do Cães de Caça ficou muito impaciente. "Se você não fizer nada, eu farei", o homem disse enquanto pulava por cima da mesa na direção de Ray. "Não, não faça isso!" Mão de Ferro gritou, mas era tarde demais. Ray então ergueu uma das mãos e então usou a habilidade Bola de Gelo. Uma bola de gelo disparou da palma da mão de Ray e atingiu o homem no estômago, fazendo-o cair mole no chão. Todos ao redor deles que estavam assistindo de repente começaram a fofocar. "Ele é um mago! Achei que ele fosse um lutador. Nunca vi um mago antes." Não admira que ele estivesse tão confiante. A funcionária encarregada do salão da guilda atrás do balcão estava começando a entrar em pânico, com medo de que a situação piorasse muito. Ela estava pressionando repetidamente um botão localizado debaixo do balcão, que era usado para chamar os guardas da guilda. "Não vou dizer de novo", disse Ray. Mão de Ferro pode ver algo estranho nos olhos de Ray. Era uma expressão que ele já tinha visto muitas vezes antes quando saía para caçar. A aparência de uma besta que tinha sua presa encurralada. Mão de Ferro estava com medo de que se ele largasse o garoto, ele perderia a única vantagem que tinha. Ray estava começando a ficar farto e cansado de esperar. Ele começou a ativar o atributo de gelo em sua manopla que segurava o homem. Em um instante, quase congelou todo o braço do Mão de Ferro que segurava o garoto. Ray então agarrou o punho do Mão de Ferro que segurava o menino e quebrou-a em 1000 cacos de gelo. Embora Mão de Ferro não tenha sentido dor devido ao gelo e adrenalina, o choque de perder sua mão diante de seus olhos foi devastador. "Mate ele!" Mão de Ferro gritou com todas as forças. Cada membro do Cães de Caça sacou suas espadas e armas e avançaram para o ataque. "Ouvi dizer que os magos não são bons em combate próximo!" Um homem gritou enquanto balançava sua espada. Ray esquivou-se do ataque com facilidade e deu um soco no estômago do homem, fazendo-o voar pelo ar e atingir as paredes do salão da guilda. "Eu não sou um mago!" Ray então foi de uma pessoa para outra, lidando com cada um deles em um único golpe, causando destruição em mesas e nas paredes da guilda. Os espectadores ficaram a uma boa distância, mas ficaram parados surpresos ao ver Ray exibir suas habilidades avassaladoras. "De que grêmio ele é?" Uma pessoa assistindo de longe disse isso. "Não sei, nunca vi esse cara aqui antes." Quando Ray terminou de lidar com todos os membros do Cães de Caça, ele foi até cada um deles e colocou a mão em seu corpo. "Você nunca mais será capaz de lutar novamente." Ray então usou a habilidade Drenagem de Mana em cada membro, mas ficou desapontado com o resultado. Cada um dos membros deu a ele apenas 1 ponto de mana cada. Provavelmente porque eles nunca haviam sido treinados para usar o Ki antes, ao contrário dos cavaleiros da academia. Só então as 2 grandes portas para o salão da guilda se abriram. Um homem de aparência jovem na casa dos 20 anos entrou vestindo uma armadura prateada e dourada brilhante. O nome do homem era Ark, e ele era o guarda do salão da guilda.
Os salões de guilda normalmente contratavam um guarda de algum grêmio para reforçar a segurança durante distúrbios como esses. E Ark era membro do grêmio Anjo Celeste, um dos melhores classificados. Assim que Ark abriu a porta, ele pôde ver imediatamente que os membros do Cães de Caça haviam sido derrotados, e Ray estava de pé sobre eles. Ark desembainhou sua espada e apontou para Ray, enquanto ele caminhava para a frente. É você quem está causando um distúrbio aqui? Mas antes que Ark pudesse chegar perto de Ray, Candy se colocou entre eles. Ark, não se preocupe, é um mal-entendido, ele estava apenas ajudando a mim e ao Tuffy. Ark percebeu Candy imediatamente, pois ele costumava cuidar deles nesta cidade. Na verdade, foi ele que recomendou os dois para um grêmio. Anjo Celeste que ele tinha relações próximas. Ark então abaixou sua espada. Tudo bem, você pode me explicar os detalhes mais tarde. Ray então olhou para o grande relógio colocado acima da entrada do salão da guilda. Estava quase na hora de ele encontrar o comerciante, e ele não poderia se atrasar. Eu tenho que ir, disse Ray ao se virar para as duas crianças. A mulher que estava atrás do balcão saiu correndo imediatamente. Espere, você tem que pagar por todos os danos que causou. Se não fizer isso, vou denunciá-lo. Ray estava com pressa e precisava sair imediatamente. Em sua pressa ele usou sua habilidade, vazio espacial, e puxou todos os 22 cristais intermediários que havia obtido e os colocou no chão antes de partir. Ele não sabia se era o suficiente para cobrir os danos, mas achou que seria pelo menos perto o suficiente. Ark ficou curioso sobre os cristais que Ray havia deixado para trás. Ele tinha visto cristais semelhantes antes. Ele pegou um da pilha e começou a examiná-lo. O quê? Esses são todos os cristais de um caolho verde. Como ele conseguiu tantos? Os outros tinham ouvido as palavras de Ark e não podiam acreditar em seus próprios ouvidos. Todos eles sabiam o quão poderoso um caolho verde era. Muitos deles tiveram que se unir como uma equipe de 5 homens para eliminar um. Até agora, apenas Ark foi capaz de derrotar sozinho um caolho verde. Ray claramente havia deixado mais do que o suficiente para os reparos do salão da guilda. De repente, outro homem entrou correndo no corredor sem fôlego, mas com um sorriso enorme no rosto. Já ouviram a notícia? O homem gritou. O Ciri Lamacento no pântano foi derrotado! De repente, o coração de todos deram um salto. Eles começaram a se lembrar das palavras que Tuffy havia dito, e não apenas isso, mas o fato de que tinham acabado de testemunhar a incrível habilidade de luta daquele cara, e agora outro homem havia confirmado a derrota do Ciri Lamacento. Eles não achavam mais que as palavras de Tuffy eram mentiras. Quem era aquele homem? Ark perguntou a Candy, que estava mais perto dele. Eu não sei. Tudo o que ele disse foi que seu nome era Ness. Ness, vou me lembrar desse nome.